Olá pessoal, nesta segunda aula de cálculo estequiométrico eu quero propor uma resolução para construir uma reação resumida, ou o que na química chamamos de reação global. Existem algumas reações que são feitas em etapas, por exemplo, neste caso genérico eu menciono que uma substância A, quando reage com uma B, produz duas substâncias C. E que numa outra etapa de um processo industrial, esta substância C será utilizada para reagir com D. Mas perceba que são três substâncias C. No processo industrial, provavelmente, nós esperamos um acúmulo deste cara para que consiga entrar num próximo processo, resultando em E e F, que são outros componentes que me interessam. Só que o cálculo estequiométrico não pode ser feito com uma reação, descobrindo um valor e depois, a partir desse, descobrindo o produto final que me interessa. Nós podemos fazer alguma coisa mais resumida. Para isso, é preciso perceber, como eu mencionei aqui, que existe este intermediário que é o C, o intermediário da reação. O intermediário da reação é sempre uma substância que é produzida na primeira etapa e reage numa segunda etapa. Então ela é produzida numa primeira etapa e ela reage numa segunda etapa. Para fazer uma reação resumida, ou uma reação global, seria interessante que esses valores numéricos 2 e 3 fossem iguais, fossem comuns. E aí entra uma ideia matemática, o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. O MMC. O MMC entre 2 e 3. Se você não recorda, o MMC, nós temos que estar dividindo os termos até chegar em 1, e a multiplicação desses dois cria o MMC, que seria 6. Portanto, meu caro, eu vou fazer o seguinte procedimento matemático. Eu vou pegar toda a primeira equação e vou multiplicá-la por 3, para que resulte num número 6 no C. E a segunda equação eu vou multiplicar por 2, para que também resulte em 6C. E com isso nós somos obrigados a fazer uma distributiva. 3A mais 3B, produzindo 6C. Embaixo nós temos essa distributiva, 2D mais 6C, produzindo 2E mais 4Fs. Feito esta distributiva de valores, eu posso agora somar todas as equações membro a membro. Então eu vou escrever 3A mais 3B mais 2D mais 6C. Todo mundo que está aqui do lado esquerdo foi aglomerado nessa linha. E agora do lado direito, 6C mais 2E mais 4F. Agora, matematicamente, perceba que existe um intermediário, 6C, tanto em reagentes quanto em produto. Você pode eliminar esse cara, resultando numa equação mais resumida. 3A mais 3B mais 2D é equivalente ou produz 2E mais 4Fs. Essa seria a etapa global da minha reação. Isso é muito importante quando o exercício faz uma pergunta em que é um valor de A fornecido e a pergunta é sobre o E. E aí você não consegue criar uma proporção entre os dois, pois eles não estão na mesma equação. Agora que nós construímos uma etapa global, eu posso perceber que a substância A ela tem proporção com a E. Só que a proporção entre elas é 3 do A para 2 do E. Proporção essa que não estava nada óbvia quando nós começamos essa análise. Uma outra dica
que fica fácil para resolver e chegar à etapa global é perceber que os intermediários podem ser cancelados já nesta observação aqui. Eu posso eliminá-los aqui, e feito essa eliminação eu posso copiar esses 3 termos que sobraram e esses outros 2 aqui que sobraram. Não precisando escrever essa linha toda mostrando o cancelamento. Você pode previamente cancelar já os intermediários. Perceba que essa somatória de equações gerando uma reação global corrige todo o balanceamento da equação que será determinante para resolver o problema de estequiometria. Questões normalmente de vestibulares apresentam sempre 2 reações, e esse exemplo é o mais difícil possível. Bora para os exercícios?